Olá pessoal, esse é o quarto vídeo sobre análise combinatória. E nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a combinação simples. E aí deve vir na cabeça de vocês o que é uma combinação simples. Combinação simples é um tipo de agrupamento que a gente estuda na análise combinatória muito parecido com um arranjo. A diferença dele, nesse caso, é que a ordem dos meus elementos não vai fazer diferença. Vamos ver um caso para ficar um pouco mais simples. Pensando nessa combinação, vamos pensar aqui se a gente considerar um conjunto B com os elementos A, B, C e D. E aí formados 4 pontos não lineares. O que é isso? Esses pontos eles não estão em linha reta, eles estão agrupados aí separadamente. Qual é a quantidade de triângulos que a gente pode formar usando esses 4 pontos? Pensando nisso, nós podemos ter uma sequência como A, B e C de escolha dos triângulos, de pontos, já que para montar um triângulo a gente precisa de 3 pontos. Ou poderia ser o B, o A e o C, ou poderia o C, B e o A. Observem que eu troquei apenas a ordem dos elementos. De qualquer forma, esses pontos vão formar o mesmo triângulo, o triângulo ABC, independente da ordem que eu escolha esses 3 pontos. Vai formar o mesmo triângulo. Então, na combinação, essa ordem não vai interferir, porque eu vou estar considerando sempre os mesmos elementos. E aí, para a gente montar essa questão da combinação, nós vamos usar uma fórmula parecida com a que a gente viu no arranjo. A diferença agora vai ser esse p fatorial aqui na frente. Ele vai ser o elemento que vai excluir todas essas repetições, para que eu não considere grupos repetidos. E aí, vamos voltar àquele exemplo. Voltando a ele, nós temos então 4 elementos, 4 pontos que nós queremos formar triângulos. Então, nós queremos agrupar esses 4 pontos de 3 em 3. Então, 4 é o meu conjunto maior e 3 os meus subgrupos que eu vou formar com esses pontos. Então, montando isso dentro da equação, nós vamos ter 4 fatorial, embaixo 3 fatorial, entre parênteses, 4 menos 3 fatorial. Primeiro, resolva esse pedaço dentro do parênteses. Então, vai ficar 4 fatorial, 3 fatorial e 1 fatorial. Aí nós vamos resolver o 4, que é o que está na parte de cima, até chegar no maior fatorial que tem embaixo. Qual é o maior fatorial embaixo? O 3. Então, a gente vai resolver o 4 até chegar no 3. Vai ficar assim, ó, 4 vezes 3 fatorial. Por que a gente faz até aqui? Porque agora o 3 fatorial em cima e o 3 fatorial embaixo eu posso cancelar. Então ficou 4 fatorial dividido por 1. Por quê? 1 fatorial é o próprio 1. 4 dividido por 1, 4. Então, se eu pegar aqueles 4 pontos e quiser montar triângulos a partir deles, eu vou ter 4 triângulos diferentes que podem ser montados com aqueles 4 pontos. Nesse caso aqui, uma escola tem 9 professores de matemática. 4 deles deverão representar a escola em um congresso. Quantos grupos de 4 professores são possíveis? Se eu escolher o professor A, o professor B, o professor C e o professor D para representar a escola, concordam que é a mesma coisa de que se eu escolhesse os professores D, o B, o C e o A nessa ordem? Então eu estou só trocando a ordem dos elementos, mas os 4 professores continuam sendo os mesmos. Então, dentro da combinação, nós temos que lembrar que a ordem dos elementos não vai importar na hora de eu montar a minha equação. Então, na hora de fazer os meus cálculos,
Então, vejam, se eu vou agrupar 9 professores, eles são da mesma matéria, têm a mesma representatividade, em grupos de 4 em 4, qualquer ordem que eu escolha esses 4 vai ser sempre o mesmo conjunto. É diferente se esses professores estivessem disputando para um cargo, diretor, vice, coordenador, que é o caso do arranjo. No arranjo, a ordem importa. Aqui, na combinação, essa ordem não vai importar. Então, vamos ver como que isso vai ficar no cálculo. Então, para a resolução, nós vamos usar a fórmula da combinação. E aí, vejam, são 9 professores, então 9 fatorial, que a gente vai agrupar de 4 em 4. Então, na parte de baixo, 4 fatorial, 9 menos 4 fatorial. Resolvendo o parênteses primeiro, então vai ficar 9 fatorial, 4 fatorial e 5 fatorial. Nós vamos resolver o 9, que é o nosso fatorial de cima, até o maior que está embaixo. E o maior que está embaixo é o 5. Então, vai ser 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, parou no 5. Nós vamos pegar, cancelar esse 5 fatorial, e aí nós temos 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, embaixo, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Resolvendo esses fatoriais, nós vamos ter na parte de cima 3.024, e embaixo, dividido por 24, que vai me dar 126. Então, eu tenho 126 possibilidades de escolha desses professores. Observem que se vocês tivessem resolvido, se confundido e considerado como arranjo, vocês teriam, nesse caso, 3.024 possibilidades. Mas nós temos lá vários grupos que estão repetidos, de mesmos professores. Por isso que dá só 126. Esse 24 aqui na parte de baixo, quando eu faço a divisão, ele está excluindo essas repetições. E aí a gente fica apenas com os conjuntos inéditos, tá? E aí 126. Vamos ver mais um caso. Quantos triângulos distintos podemos traçar tendo como vértice os pontos da circunferência a seguir? Então a circunferência é essa. Nela nós temos exatamente 6 pontos. Se eu pegar os pontos B, o ponto C e o ponto D, é a mesma coisa se eu pegar o D, o B e o C. Eu vou formar o mesmo triângulo. E aí, o que nós queremos saber é quantos triângulos diferentes nós podemos montar a partir dessa circunferência, desses pontos que estão nessa circunferência. Pensando nisso, nós temos uma combinação, então, de 6 e 3. 6 pontos que eu tenho na circunferência e 3 pontos que eu preciso para formar um triângulo. Então, 6 fatorial em cima, 3 fatorial, 6 menos 3 fatorial. Resolvendo o parênteses, vai ficar 6 fatorial dividido por 3 fatorial e 3 fatorial. Eu resolvo 6 até eu chegar no 3. E aí, observem o seguinte, quando chegar aqui, eu não vou cancelar os 2 3 que estão embaixo. Eu vou cancelar o 3 de cima com apenas um 3 aqui embaixo. E aí me sobra 6 vezes 5 vezes 4, dividido por 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Isso vai me resultar em 120 dividido por 6, que dá 20 possibilidades. Então, se eu pegar aqueles 6 pontos e for formar triângulos com eles, eu vou ter 20 triângulos diferentes sendo traçados dentro daquela circunferência. E o nosso último exemplo, resolver a equação C, x e 2 igual a 3. Então, eu quero a combinação de quantos números em agrupamentos de 2 em 2 que vai me resultar em 3. Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai montar a nossa equaçãozinha. Então, ficaria x fatorial em cima, 2 fatorial, parênteses, x menos 2 fatorial, igual a 3.
Nessa situação, nós vamos resolver o x fatorial que está em cima até chegar no x menos 2 embaixo. Então, vai ficar x vezes x menos 1 vezes x menos 2. Por quê? Para que eu possa cancelar esse x menos 2 com esse x menos 2 aqui de baixo. Esse 2 fatorial eu resolvo, que dá o próprio 2. Ele vai passar para o outro lado, multiplicando esse 3. Então, nós vamos ficar com x vezes x menos 1 igual a 6, que é o 2 vezes o 3. Arrumando isso, fazendo a distributiva, vai ficar x ao quadrado menos x igual a 6, x ao quadrado menos x menos 6 igual a 0. A partir daqui, a gente vai aplicar a resolução por meio de Bhaskara. Aí observem o seguinte, nós vamos determinar os coeficientes a, b e c, que seria 1, menos 1 e menos 6. Calculamos o delta. O delta a gente calcula como b ao quadrado menos 4ac. Então vai ficar menos 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 6. Menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Vezes menos 6, mais 24. 1 mais 24, 25. Achamos o valor do delta. Agora a gente pode aplicar a resolução da equação do segundo grau. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então vai ficar x igual a menos 1, mais ou menos raiz de 25, que é o delta, dividido por 2 vezes 1. Menos com menos vai me resultar em 1 positivo. Mais ou menos raiz de 25 é 5. 2 vezes 1, 2. Aí nós temos x', que vai ser 1 mais 5 dividido por 2, que dá 6 dividido por 2, que é 3. E x duas linhas, 1 menos 5 dividido por 2, que é igual a menos 4 dividido por 2, que dá menos 2. Como solução, nós só podemos aceitar o valor positivo nesse caso. Por quê? Se eu aceitar o negativo, eu vou ter um resultado, um fatorial negativo. E nós não temos fatoriais negativos. E aí, por isso, a nossa solução vai ser apenas o número 3. Então, isso significa que eu estou agrupando o 3 de 2 em 2 e encontro 3 grupos como resposta. Pessoal, agradeço a atenção de vocês até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Mas antes, não esqueçam de curtir e de se inscrever aí no canal. Até mais, pessoal!